Já estamos de volta e agora com a editoria Igreja no Brasil, da CNBB. A Larissa Carvalho, que já retornou das férias, está em Brasília e traz as últimas notícias da igreja no nosso país. Seja bem-vinda de volta, Larissa. Bom dia. Olá, Vinícius Arouca. Saiba quais são os destaques no portal da CNBB nessa semana. A presidência da conferência terminou na segunda-feira, dia 10 de fevereiro, a agenda de audiências em Roma, que teve início no dia 31 de janeiro. No itinerário do último dia, os bispos visitaram o dicastério para a comunicação no Vaticano, responsável por animar o jubileu do mundo das comunicações, e visitaram também o dicastério para a doutrina da fé e a Conferência Episcopal Italiana. Os membros da presidência da CNBB gravaram um vídeo destacando a importância da realização dessa audiência anual na Cúria Romana e fizeram um balanço das visitas aos dicastérios e dos dias vividos. Vamos conferir um trecho. A partilha, sobretudo, entre os próprios membros da presidência, nesses dias que estivemos juntos, preparando de modo mais próximo cada audiência e depois, na conclusão, certamente a percepção daquilo que precisamos levar aos nossos bispos no Brasil e também acentuar um ou outro aspecto que nos foi até pedido por eles mesmos, que nos ajudasse a todos nessa missão evangelizadora em comunhão com o Papa Francisco, com o seu magistério. Foi muito bonito o nosso encontro, a nossa audiência com o Papa Francisco. Encontramos um pouco resfriado, mas durante a conversa com uma disposição impressionante, né, Dom Ricardo? Um momento sempre muito emocionante, porque nós vemos a sintonia do Papa Francisco com a Igreja do Brasil, a sua bênção para todos os bispos, para todos os religiosos, religiosas, padres, leigos, leigas. É o nosso Pai realmente, e ele preocupado com a Igreja do Brasil, mas também esperançoso pelo modo como trabalhamos, pelo modo como atuamos. Então, a Igreja do Brasil em sintonia com o Santo Padre, o Papa. E também, aqui, lembrando que Dom Paulo Jackson esteve conosco o tempo todo, teve que voltar agora já pela manhã para Olinda e Recife, mas agradecemos a presença dele e todo o empenho que ele teve conosco também. A Casa Mãe Acolhedora em Belo Horizonte, Minas Gerais, recebeu nesta semana o encontro anual organizado pela presidência da Organização dos Seminários e Institutos do Brasil, a OSIB, para os diretores espirituais. Nesse ano, o tema refletido pelos participantes foi a direção espiritual no documento 110, Avaliação e Propostas, e reuniu 60 orientadores espirituais de todo o país. O encontro contou com a assessoria de Dom Beto Breis, arcebispo de Maceió e licenciado em Teologia Espiritual pela Pontifícia Universidade de Roma. Lembrando que essas e outras notícias podem ser conferidas em nosso portal. Eu fico por aqui e até a próxima! Muito obrigado, Larissa. Até semana que vem. Bom, agora é a vez do quadro Conhecendo a Fé Católica, onde o padre Marcos Vinícius traz reflexões sobre os princípios doutrinários da nossa igreja. O tema de hoje é a oração à luz da Sagrada Escritura. Olá, meus queridos irmãos e amigos do programa Conhecendo a Fé Católica. E hoje gostaria de conversar, meditar com os senhores nesse breve espaço de tempo, porém muito importante para a nossa vida espiritual, sobre a possibilidade que a Palavra de Deus nos forma na escola da oração. Então, nós vamos descobrir exemplos de oração a partir da Palavra de Deus. Mas como conseguir descobrir isso? Em primeiro lugar, nós partimos dessa leitura e da pergunta: o que diz o próprio texto? É importante ler a Bíblia conhecendo o contexto histórico, literário, recorrendo nas edições bíblicas
as notas explicativas. Depois dessa leitura, nós vamos a uma meditação. Como eu vou conseguir aprender a rezar sem meditar? E meditar é perguntar o que o texto diz a cada um de nós, aqui e agora. Depois da leitura e da meditação, nós vamos permitindo que o Espírito Santo gere em nós uma resposta à palavra de Deus, que é o terceiro passo, o passo da oração, seja de petição, de intercessão, de ação de graças e, sobretudo, de louvor. A partir do momento que entramos no mundo da oração, a nossa mente, o coração e a vida se questionam como podem alcançar na contemplação o que Deus está pedindo através daquela palavra. E, por fim, a ação. Quando estamos diante de um texto sagrado, nós temos uma resposta. O que devo fazer a partir de agora para tornar vivo o que Deus está me dizendo e também para amá-lo a mais e aos demais? Perceba que todos nós, através da leitura da Sagrada Escritura, meditando, lendo, contemplando, rezando e agindo, nos deixamos desenhar pela graça de Deus através de uma busca mais livre e mais fiel a essa aliança que o próprio Deus estabelece conosco. Veja, diante da palavra de Deus, quando nós rezamos, nós descobrimos a aliança que Deus estabeleceu com Abraão através de sua oração. Como Deus sempre respondeu ao nosso pai na fé, mas como também Deus sempre ofereceu perdão para quem queria aceitá-lo como verdade. Deixo, por exemplo, a leitura do capítulo 18 do livro do Gênesis. Nós vamos descobrindo na Sagrada Escritura que a oração de intercessão é uma identificação progressiva de quem reza com esse Deus que salva e perdoa. Recordemos que Abraão desejou a salvação dos pecadores de Sodoma e Gomorra, mas também quis que Deus aparecesse como justo e misericordioso e perante os transgressores que Deus pudesse refazê-los no perdão divino. Em outras palavras, quando nós rezamos contemplando, meditando, agindo, lendo de forma orante, nós vamos respondendo a Deus e descobrindo que a nossa oração também possui respostas que vêm dos céus. Deus sempre responde a quem manifesta abertura a Ele e aos demais. Assim, nós também vamos entendendo que Deus, através de nosso vínculo à Sua palavra, vai curando as feridas, vai nos libertando das consequências do pecado, vai realmente nos aprofundando naquilo que Cristo fez ao interceder e perdoar a todos aqueles que aceitavam os seus últimos clamores no alto da cruz. Mas estar com a palavra de Deus é entender que na nossa alma também se dá um combate espiritual, que exige humildade, confiança e perseverança, as três características de Jacó naquela luta com o personagem misterioso do capítulo 32 do livro do Gênesis. E aí nós entendemos que estar com a palavra de Deus e perseverar na sua leitura orante envolve um esforço de tenacidade. É como uma luta corpo a corpo para superar os nossos auto-enganos, os nossos achismos, para reconhecermos as nossas fraquezas e termos então a coragem de abrirmos-nos à vontade de Deus. A oração que gera renovação pessoal. A luta de Jacó é esse símbolo também de toda a vida humana que se transforma rezando com a palavra de Deus todos os dias. Quem se deixa abençoar por Deus através de sua palavra, se abandona a Ele, mas também faz com que todos sejam abençoados por uma palavra de vida. Se recordarmos o vínculo de Moisés
com o compromisso para com aquela palavra dita por Deus? Livro do Deuteronômio, capítulo 9, livro do Êxodo, capítulo 32, nós vamos descobrir que a vida com a palavra de Deus é uma verdadeira e intensa experiência com a misericórdia divina. É uma escola de generosidade. Aos pés do Sinai, os israelitas fizeram um ídolo em forma de bezerro de metal fundido, recordem? Moisés intercedeu pelo povo e também intercedeu por amor a Deus, oferecendo a própria vida em troca da benevolência divina para com todos aqueles que foram idólatras. A palavra de Deus nos transforma em homens mais solidários, acolhedores. E assim toda a nossa existência como seres humanos é como o grito de Jesus ao coração de Deus. Jesus que sempre grita o perdão e a renovação da nossa vida. Por fim, o nosso contato com a palavra de Deus nos faz recordar a Elias. Nós, através da palavra de Deus, sentimos necessidade de adorar a Deus. No caso, justamente do profeta, no primeiro livro de Reis, capítulo 18, nós vamos perceber os profetas de Baal que confiaram nas suas próprias capacidades para obter as respostas àquilo que pediam e se fechavam teatralmente entre si até se machucarem. E por outro lado, nós vamos perceber a oração autêntica promovida por Elias. A oração que, de coração entregue à palavra divina, se sentiu livre para sair do espaço estreito do seu próprio egoísmo e para aceder às dimensões de amor, de dom e de entrega que o impulsionou à adoração. A palavra de Deus abrasa o nosso coração com o fogo do amor. Desse amor que faz com que todos nós entendamos que os joelhos genuflexos nos purificam, reconstroem os nossos dias e nos tornam capazes de ser melhores. É assim, meus irmãos, que a vida com a palavra de Deus nos ensina através dos mais diferentes personagens bíblicos como não é infecunda a história de um homem que se deixa levantar e, sobretudo, que se deixa resumir em duas grandes atitudes. Rezar com a palavra de Deus é aprender a louvar e, ao mesmo tempo, a suplicar. Agradeço, mas diante das necessidades, reconheço que Deus tudo pode. Deus os abençoe. Bom, e o De Encontro é um espaço no nosso programa para você, telespectador, a compartilhar sua reflexão ou testemunho. No dia 2 de fevereiro, a Igreja celebrou o Dia da Vida Consagrada. Pensando nisso, desde o início do mês, a nossa equipe selecionou depoimentos emocionantes sobre o tema, como o da irmã Ana Clara de Santa Maria, religiosa da congregação de Nossa Senhora de Belém. Olá, eu sou a irmã Ana Clara de Santa Maria, sou da congregação de Nossa Senhora de Belém, fundada por Madre Maria Helena Cavalcante aqui na cidade do Rio de Janeiro. Nós participamos da Paróquia Santuário de Nossa Senhora de Loreto, na Freguesia, em Jacarepaguá. Sou curitibana, mas cresci em Natal. Conheci as irmãs em Natal, através da catequese, do trabalho com a catequese das irmãs. E em 2010, após fazer vários encontros vocacionais, vir a Rio de Janeiro, conviver mais com as irmãs, eu percebi que essa era a vontade de Deus para mim, ser religiosa na congregação de Nossa Senhora de Belém, ser irmã de Belém. E então eu já vou fazer 15 anos, né, esse ano, que respondi sim ao chamado de Deus. E ao longo desses 15 anos, Deus tem me feito muitas surpresas. Uma delas foi a alegria de poder ser professora. Sou professora de matemática na rede pública de ensino, né, como é o carisma da congregação, né, a evangelização no meio estudantil laicizado. E trabalho, então, como professora de matemática há 10 anos. É uma grande alegria. Mas o principal de tudo, né, a maior alegria de ser religiosa é poder
colocar em prática o que a mãezinha nos fala, nossa madre fundadora, né? Vale a pena correr o risco de Deus. Deus sempre nos surpreende. Ele tem algo muito grande para nós, muito maior do que nós possamos imaginar. E é uma alegria poder saber que eu estou fazendo a vontade de Deus, ajudando a me santificar e também a santificar os meus irmãos, ajudando a construir o reino de Deus nesse mundo. Bem, no Geral na Rede, você fica por dentro das principais notícias. Hoje, a repórter Ana Carla Machado traz os detalhes sobre as celebrações vicariais que acontecerão na Arquidiocese do Rio durante este Ano Santo da Esperança. Bom dia, Ana Carla! Bom dia, Vinícius! A Arquidiocese do Rio se prepara para um dos momentos mais marcantes do Ano Santo, as celebrações jubilares vicariais. Desde dezembro de 2024, cada vicariato tem promovido grandes peregrinações à Igreja Jubilar de sua região. Os vicariatos Urbano e Anchieta já viveram essa experiência e, ao longo de 2025, os encontros continuam aos sábados. Sacerdotes, diáconos e agentes de pastorais e movimentos se reúnem para um momento especial de procissão e catequese sobre o jubileu de 2025, seguido de Santa Missa na Igreja Jubilar, presidida pelo cardeal Orani João Tempesta. E tem mais, no dia 17 de maio, cada vicariato episcopal irá realizar, em unidade, a grande celebração arquidiocesana Cristo é nossa esperança, paz e reconciliação. Fique ligado nas próximas datas. No sábado, dia 22 de fevereiro, é a vez da peregrinação do Vicariato Barra, que acontece na Paróquia Imaculada Conceição, no Recreio dos Bandeirantes. E em março, o Vicariato Sul celebra o jubileu na Basílica São João Batista da Lagoa, em Botafogo. Quer saber mais? Acesse arquirio.org.br e participe para lucrar a indulgência plenária. Obrigado, Ana Carla. Agora a gente vai para um rápido intervalo, mas fique com a gente. Em instantes, a mensagem semanal do arcebispo do Rio, o cardeal Orani João Tempesta, e também o clipe da canção Augusta Rainha, da irmã Kelly Patrícia e o Exército de São Miguel.